Olá! Para finalizarmos ou encaminharmos os nossos estudos de Venezuela, vamos agora tratar de uma segunda etapa da evolução política venezuelana. No vídeo anterior nós trabalhamos a evolução da Venezuela ao longo do século XX, dando destaque para o Pacto Punto Fijo. Através desse pacto nós entendemos a formação de uma estrutura política de uma sociedade com maior nível de complexidade frente à sociedade venezuelana do final do século XIX e do início do século XX. Era uma sociedade que se urbanizava, que formava um proletariado urbano com alta capacidade de reivindicação e que precisava compor uma estrutura política mais estável mediante esses diferentes grupos políticos, econômicos, sociais, tradicionais da oligarquia rural, tradicionais da oligarquia rentista e os novos grupos do proletariado urbano. Esses grupos vão se compor através do Pacto Punto Fijo, viabilizando então um Estado forte, um Estado árbitro, um Estado que traz para si a resolução dos conflitos sociais. Entretanto, este Pacto Punto Fijo, esse Estado forte, árbitro dos conflitos sociais, só pôde continuar existindo até os anos 1970. Nos anos 1980, essa estrutura política entra em crise por causa da crise venezuelana, a crise resultado da crise da dívida externa, o aumento dos juros da dívida externa pelos Estados Unidos a partir de 1979 e também por causa da precariedade do valor das exportações de petróleo, a queda dos preços do petróleo no mercado internacional. E, portanto, aquela estabilidade conseguida pelo Pacto Punto Fijo entra em decadência, tendo em vista a crise econômica, a qual se soma a introdução de práticas neoliberais sob pressão de Washington, sob pressão do Banco Mundial, sob pressão do Fundo Monetário Internacional. Antigos benefícios públicos estatais são limitados, são reduzidos, subsídios estatais são reduzidos, inclusive há o grande aumento de preço dos combustíveis. Tudo isso somado gera, no ano de 1989, os grandes protestos emanados das periferias pobres de Caracas, chamado Caracaço ou Caracazo. O Caracazo, então, evidencia o fim do Pacto Punto Fijo. As estruturas políticas tradicionais não geram mais confiança na sociedade. O eleitor não tem mais confiança nessas estruturas tradicionais. Portanto, novos partidos políticos, novos personagens, novos atores podem entrar no cenário político venezuelano. É nesse contexto que, para ilustrar, nós podemos exemplificar essas transformações com a candidatura de Irene Sais. Quem era Irene, senão Miss Universo, Miss Venezuela, que ganhou o concurso Miss Universo no início dos anos 1980, uma figura altamente carismática, uma figura querida na Venezuela, que se tornou prefeita de um distrito na cidade de Caracas e se candidatou à presidência da República. Durante mais de um ano, Irene se manteve liderando as pesquisas de intenção de votos para as eleições presidenciais nos anos 1990, mas houve um problema que ilustra o fim do Pacto Punto Fijo. Irene não tinha uma estrutura político-partidária em quem se apoiar para viabilizar a sua candidatura, apesar da sua alta popularidade. Tendo em vista isto, ela se alinhou aos partidos políticos tradicionais de Punto Fijo. É a partir desse momento que ela perde a sua alta popularidade, entra em decadência, dando margem para que outros personagens, como ela, recém-ingressos no cenário político venezuelano, tenham mais força. Inclusive, o ex-militar golpista, o coronel Hugo Chávez, que agora concorria às eleições presidenciais, em um partido político, concorria às eleições presidenciais com um discurso nacionalista, com um discurso social e afastado dos partidos tradicionais da política venezuelana. Temos que ter um certo cuidado em relação a essa questão do afastamento de Hugo Chávez em relação aos partidos tradicionais da política. Aqui no Brasil nós tivemos a expressão de Fernando Collor, que também tinha surgido aparentemente do nada, era o caçador de marajás,
de um partido político recém-constituído, avesso aos partidos tradicionais, e que acabou sendo eleito presidente em 1989 e deu no que nós sabemos o impedimento do presidente Collor, um governo, para dizer pouco, no mínimo conturbado. Hugo Chávez se aproxima de Collor apenas nisto. Ele também era alheio à política tradicional, aos partidos tradicionais, e justamente isto é que o capitalizava politicamente. Mas as diferenças para Collor tornam-se gritantes, porque o seu partido político era um partido bem estabelecido, era um partido de forte institucionalização, era um partido que tinha um determinado nível de personalização na figura de Hugo Chávez, mas defendia aspectos como um apelo nacionalista e de investimentos sociais crescentes para a sociedade venezuelana e, portanto, se adequando aos anseios de uma população sofrida por já alguns anos, já mais de uma década de crise econômica. Há, entretanto, um problema. Hugo Chávez vai se tornar presidente no seu partido político recém-fundado no ano de 1999. O discurso dele é nacionalista, é social e se adequa às exigências da população pobre venezuelana, mas como implementar um discurso nacional, como implementar um discurso de apelo social, de inclusão social, em um país que está quebrado por década e meia, 2 décadas de crise econômica, um país exportador de petróleo, com um produto, petróleo, deflacionado no mercado internacional. Bem, às vezes a fortuna maquiaveliana tem que sorrir para o ente político. E foi o que aconteceu com Hugo Chávez. Depois que ele assumiu a presidência no final dos anos 90, o cenário internacional do petróleo começou a mudar. Nós entramos no contexto de inflação dos preços do petróleo, levando os preços do petróleo em início da segunda metade dos anos 2000, aos maiores valores históricos do petróleo, aos maiores valores nominais, aos maiores valores reais. Resultado, aquele presidente que se elegeu com um discurso nacionalista, com um discurso social, aquele presidente que era avesso aos partidos tradicionais, mas criou um partido forte, um partido bem institucionalizado. Agora tinha os recursos financeiros para implementar o seu discurso, viabilizando, consequentemente, um apoio crescente junto às populações tradicionalmente marginalizadas. A presidência do Hugo Chávez é viabilizar investimentos em educação, com as missões educacionais nos diferentes níveis de ensino, tanto básico como superior, vai viabilizar investimentos médicos, investimentos inclusive através de convênios com o governo cubano, disponibilizando médicos de Cuba para a Venezuela, com vistas à introdução dos médicos de famílias, médicos de família que levam a medicina até as populações que tradicionalmente são excluídas desta saúde pública por falta de rendimentos. Além das questões sociais, como educação, como saúde, como habitação, que são da maior importância em uma sociedade pobre e de histórica concentração de renda, tem o problema especificamente da distribuição de renda. Ao longo do governo Chávez, e segundo a tabela que eu estou observando agora e que eu vou disponibilizar para vocês, nós temos, desde 1998 até 2007, 5 estratos de renda da população, 20% mais pobres, 20% menos pobres. Chegamos à porção exatamente intermediária, quintil intermediário da distribuição de renda, avançando para os 20% menos ricos e os 20% mais ricos. Vejamos, em 1998, os 20% menos pobres somavam 4,1% da renda nacional, muito pouco. Eles subiram para 5,1% da renda nacional, ainda muito pouco, mas a população mais pobre foi melhor beneficiada em renda. Vejamos os 20% menos pobres. Ora, eles também subiram, de 8,5% para 10,4% da renda nacional. Quintil intermediário também subiu, 13% para 14,2%. 20% menos ricos, primeira, segunda, terceira, quarta categoria que nós estamos averiguando, subiram também de 21,1% para 22,6%. De 5 categorias, 4 aumentaram a sua participação na renda nacional. Alguém teve que diminuir.
20% mais rico caiu de 53,4% para 47,7%. 20% da população que ainda concentra, na segunda metade dos anos 2000, metade da renda nacional. Entretanto, caiu de um pouco mais da metade para um pouco menos da metade, evidenciando uma melhor distribuição de renda, mais um benefício para as populações mais pobres. O índice de Gini da Venezuela, que era tão ruim, 0,48 em 1998, melhorou um pouquinhozinho, passou para 0,42 em 2007, com uma distribuição de renda que onerou levemente os 20% mais ricos, aumentando a renda junto a todos os outros estratos de renda da população venezuelana. Temos, portanto, uma série de benefícios sociais. Vamos a outro. A questão da extrema pobreza. Há diferentes formas de nós categorizarmos a extrema pobreza na Venezuela, mas uma categorização aponta domicílios em 1997 em condições de pobreza. Eram 55,6, caiu para 27,5 em condição de pobreza em 2007, reduziu pela metade. Se nós pensarmos nos domicílios em extrema pobreza, eram 25,5% dos domicílios em 1997, caiu para 7,6% em 2007. Portanto, as populações mais pobres foram muito claramente beneficiadas por essas políticas sociais do governo chavista na década de 2000, criando um embasamento para o exercício de poder do presidente Hugo Chávez. Claro, nem toda a sociedade venezuelana vai gostar dessas políticas econômicas, dessas políticas públicas, dessas políticas sociais. A classe alta de renda, a classe da população que funciona com base no rentismo do petróleo, no rentismo do sistema financeiro, não vai ser beneficiada material ou ideologicamente. Vejam bem que eu não estou falando de populações que se acham ricas, eu estou falando de populações que são objetivamente ricas na sociedade, os rentistas financeiros e do petróleo. As populações que frequentemente se acham ricas, mas estão na classe intermediária de renda, como nós acabamos de ver na distribuição de renda na sociedade venezuelana, não foram prejudicadas. De modo geral, foram até beneficiadas. Mas essas populações não se adequam à ideologia de distribuição de renda, à ideologia de fundo social e, principalmente no cenário internacional, de afastamento dos Estados Unidos, criando, portanto, dois polos, duas fontes de contestação ao governo Chávez nas classes de rendas médias e altas da sociedade venezuelana. Lembrando que as populações de rendas médias e altas não são majoritárias na sociedade, ainda mais em um país pobre como a Venezuela. Resultado, o presidente Hugo Chávez conseguiu formar uma base junto às populações mais pobres, claramente beneficiadas nos seus projetos de desenvolvimento social, que dão sustentação para o governo chavista nos anos 2000. Essa sustentação foi evidenciada em pelo menos dois momentos da sociedade venezuelana. Em primeiro, no golpe de Estado em 2002, patrocinado por setores da estatal venezuelana, a PDVSA, setores da estatal ligados ao velho Pacto Ponto Firro, ligados aos setores tradicionais da política, que agora tinham sido afastados do poder no nível federal, no nível da União, e setores e outros setores políticos tradicionais, além das classes alta e média de renda da sociedade. O golpe de Estado foi bem sucedido por incríveis 48 horas. Houve a derrubada do presidente, mas as forças institucionalistas embasadas nesses setores populares, já organizados politicamente, puderam reagir e o presidente Hugo Chávez voltou ao poder 48 horas depois do golpe tê-lo derrubado. Um segundo momento que evidencia esta força do chavismo junto à população mais pobre foi o referendo revogatório convocado em 2004. A Constituição venezuelana aprovada depois da posse do presidente Hugo Chávez pressupõe um dispositivo altamente democrático de participação popular, que é o referendo revogatório. Qualquer cargo eletivo na Venezuela pode passar, depois de 2 anos de mandato, por um referendo junto à população que escolhe diretamente a manutenção ou não
daquele mandato eletivo. Foi convocado um referendo revogatório contra aquele que organizou, que demandou a Constituição, que demandou o próprio referendo no ano de 2004. Houve uma vitória bastante confortável por parte do presidente Chávez, com quase 60% dos votos. Lembrando que na Venezuela o voto é facultativo, houve mais de 60%, perto de 70% de participação popular, validando a presidência de Hugo Chávez. Entretanto, todos esses benefícios e essa estabilidade conseguida junto às populações mais pobres era ameaçada por dois aspectos. O primeiro, a crescente e quase irremediável polarização da sociedade venezuelana, com uma classe média, com uma classe alta de renda, avessas ao governo chavista. Além disso, um segundo aspecto, uma segunda vulnerabilidade, os preços do petróleo. Se a Venezuela ia muito bem nos anos 1970 com as crises do petróleo, quando o preço do produto entrou em queda no mercado mundial a partir da primeira metade dos anos 1980, a Venezuela mergulhou em crise, década e meia de crise até a eleição do presidente Hugo Chávez. No início dos anos 2000, até a segunda metade dos anos 2000, o preço do petróleo fortemente inflacionado deu recursos para que o chavismo pudesse implementar as suas medidas sociais e mesmo em uma sociedade fortemente polarizada, criasse condições de embasamento político, manutenção da estrutura de poder. Mas, a partir da crise econômica mundial, o petróleo entrou numa trajetória oscilante, de forte variação de preços, mas em geral declinante. Se ele chegou nos anos 2000, o preço do petróleo, o preço do barril do petróleo no mercado mundial a $140, os maiores preços nominais e reais da história do produto, no final dos anos 2000 e início dos anos 2010, o preço chegou a menos de $30 o barril. E na atualidade ele fica oscilando por volta de $55, ainda preços bastante deprimidos comparativamente aos preços mais elevados dos anos 2000. Sem esses recursos financeiros, começou a ser mais difícil a sustentação do aparato social que beneficiava as populações mais pobres, começou a ficar mais difícil a sustentabilidade da economia venezuelana, principalmente tendo em vista a constante ameaça dos setores contrários ao chavismo nas classes média e alta. Todos esses problemas se somaram ainda a mais um último e de altíssima gravidade. No ano de 2013, o presidente Hugo Chávez faleceu, sendo substituído pelo seu vice-presidente, que eventualmente se tornou presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Mas a figura de Chávez era fundamental. O seu partido político, apesar de fortemente institucionalizado, tinha um forte caráter personalista. Os partidos anteriores se definiam a partir, as pessoas afiliadas se definiam a partir dos próprios partidos, os aficionados da Ação Democrática ou da COPEI. Ninguém citava o partido de Hugo Chávez para descrever os seus correligionários, mas sim os chavistas. Há, portanto, uma estrutura de poder que tem uma marca de personalização. E sem a figura do presidente Chávez à sua frente a partir de 2013, isso se caracteriza como mais um problema para ser enfrentado na atualidade. Esses problemas são de alta gravidade, tendo em vista que do outro lado há uma oposição que, apesar de bastante diversificada, o que a enfraquece, mas que tem setores muito bem constituídos de intransigência política. Esses setores estão hoje organizados principalmente em torno da figura de Leopoldo López, que tem discursos como manter o povo nas ruas, manter o povo em protestos de rua até a queda do presidente Maduro. Vejam, não há nenhuma prerrogativa constitucional de povo na rua para a derrubada do presidente. Se a derrubada do presidente é demandada por uma via que não é legalmente constituída, isso pode se traduzir em golpe ou em revolução, mas não pode ser tratado dentro de um contexto de normalidade, de legalidade. Além do que, trata-se de uma oposição na figura do López, que dificilmente tem margem para negociar com o chavismo
de negociar com as estruturas do governo. Muito pelo contrário, os setores da oposição que tendem a isto frequentemente são marginalizados dentro da própria oposição. É o que aconteceu, por exemplo, com Capriles, que até há alguns anos liderava as oposições, mas dentro de um contexto de aproximação, dentro de um contexto negociado com a estrutura de governo chavista, acabou marginalizado dentro da própria oposição, que agora é capitaneada por Leopoldo Lopes, dentro desse contexto de intransigência de diálogo com a estrutura de poder. Portanto, a instabilidade que se cria na Venezuela a partir da crise econômica mundial é uma instabilidade de alta gravidade, enraizada por sua vez na polarização da sociedade venezuelana a partir da eleição de Hugo Chávez e que não tem perspectiva de solução a curto prazo. Espero que com isso a gente tenha podido aclarar alguns aspectos ligados à Venezuela, desde o vídeo anterior, passando pelas transformações econômicas, políticas, sociais venezuelanas ao longo do século XX, e no vídeo de agora, com um entendimento acerca da atual crise ligada ao chavismo, a crise ligada à Venezuela na atualidade. É isso. Boa sorte a todos, um abraço.